Amigas e amigos, que prazer imenso, que alegria poder estar junto com todas e todos em mais uma entrevista em pauta, conversando, um bate-papo com inúmeras personalidades que tanto importam para o nosso país, para o nosso Paraná e para o mundo. Prazer imenso, gostaria de pedir já para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal, não esquece, para compartilhar com os amigos e amigas. E hoje nós faremos um voo até Roma, até Itália, até mais precisamente ao estado do Vaticano. Está conosco, na minha modesta opinião, um grande professor, e eu explico por quê. Eu tenho mais de 35 anos dedicados à comunicação social, aqui em Pato Branco, no sudoeste do estado do Paraná, e esse moço, e para nossa honra, nosso gáudio, foi um profissional nosso, aqui de Pato Branco, trabalhou precisamente na rádio e na rede Selinalta de comunicação, também na rádio Itapuã, e nos deixou por um convite honroso, maravilhoso, já há alguns anos. Ele vai nos contar como se deu esse convite, para onde, para ir para a Itália, mais precisamente para o Vaticano. Comigo, Silvonei José Protz. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso programa, ao Entrevista em Pauta, uma grande honra. E, por gentileza, nos conte um pouquinho de como se deu toda essa história, desde a saída, quando foi, há quanto tempo já está no Vaticano, na Rádio do Vaticano, Silvonei. Uma alegria estar com você, com os seus ouvintes, com os telespectadores. Vocês que estão conosco, é um privilégio, posso dizer para você. Obrigado pelo convite também, ainda em tempo, um Feliz Natal, um grande 2022 a cada um. Pois é, a minha história é um pouquinho uma história de acontecimentos, porque eu sou de Guarapuava, natural de Guarapuava, mas me sinto um patobranquense, como disse aos meus amigos, né, de asa e pena, realmente. De Pato Branco é culpada de eu ter tido na minha vida um dia de depressão, sabe? Começo por aqui, porque quando eu cheguei a Pato Branco, eu morava em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, trabalhava ali, Frei Nelson Rabelo, meu querido amigo em memória, me convidou para vir a Pato Branco, para trabalhar em Pato Branco. Eu trabalhava naquele tempo na TV Manchete, foi uma causalidade muito importante, porque naquele dia eu tinha um pouco discutido com o dono da rádio, por questão de política. Eu achava que a rádio devia ser a partido, mas não a política, a partido. Ia todo mundo ter uma voz ao qual se defender ou apresentar as suas ideias. Eu continuo ainda, nos dias de hoje, pensando da mesma maneira. E naquele dia, Frei Nelson me liga de Pato Branco. Você não gostaria de vir trabalhar conosco? Frei Nelson. Eu não conhecia Frei Nelson. E fiz uma proposta de briga para ele. Se eu me pagar o que eu ganho, que eu vou a Pato Branco. E eu falei, eu pago. E vim a Pato Branco. Cheguei num domingo à tarde, chovendo. Fui para o hotel, grande hotel, abri a janela. Nem cachorro molhado tinha na rua aquele dia. E eu tinha a alegria de Angra dos Reis abrir a minha janela e olhar o mar. Eu tinha uma praia privada. Tinha, então, 23 anos, para você ter uma ideia. Naquela noite, eu confesso para você, eu dormi vestido. Falei, o que eu fiz da minha vida? No dia seguinte, falei, bom, amanhã eu converso com o Frei Nelson e volto para o Rio de Janeiro. Mas eu fui tão bem recebido pelo Frei Nelson, pelos amigos de Pato Branco, né, que se tornaram quase 3 anos em Pato Branco. E eu tenho os meus melhores amigos, eu posso dizer de boca cheia, em Pato Branco. Eu trago Pato Branco no meu coração, os meus amigos. E esse relacionamento com Pato Branco só veio a crescer. Eu estou na Rádio Vaticano, agora Vatican News, há 31 anos. Eu deixei Pato Branco há 31 anos. 4 de novembro de 1989. E aquela despedida era uma despedida de 6 meses, porque eu queria voltar. Não queria ficar aqui, não. 6 meses, depois nós fizemos a cobertura da Copa de 1990, aqui na Itália. Virou mais 6 meses e agora são 31 anos que eu estou aqui.
sinto-me romano. Eu não digo italiano porque não sei se eu pensaria como um napolitano, como um siciliano, como um torinês, mas sou romano. Adoro Roma, cidade fantástica para quem não conhece. É um privilégio vir a Roma e ver o museu a céu aberto. Quem gosta de história, você toca em cada pedra um pedacinho da nossa existência como humanidade. Temos o Vaticano, onde nós estamos conversando nesse momento, né, com uma história que nasce com Pedro, nós temos Pedro, a pedra que a igreja se fundou. Enfim, é tudo aquilo que nós temos aqui nos conta da nossa humanidade, daquele caminho de humanidade que nós tivemos para chegar. Eu posso dizer hoje com alegria, com privilégio e também com humildade que faço parte um pouquinho dessa existência, porque eu vim para ficar 6 meses e 31 anos da minha vida. Estou aqui. Me conte um pouquinho como foi chegar no Vaticano, especialmente na Rádio Vaticano, e para que existe a Rádio Vaticano para todos os nossos telespectadores, o que faz a Rádio Vaticano, para quem fala, para quem leva informação à Rádio Vaticano, Silvanei? Bom, eu tinha, naquele período, eu já tinha deixado a Rádio Cilinalta e fui para a Rádio Itapuã, do qual sou sócio até hoje da Rádio Itapuã, junto com o Fernando, enfim. E mando um abraço especial. Meu irmão, o Ivânio também, o Alcini, meus queridos amigos. E o que acontece? Acontece que eu tinha decidido fazer um curso de marketing político, porque naquele período que eu cheguei em Pato Branco, mas toda a região do Sudoeste era um fermento político enorme. E eu falei, eu gostaria de ajudar nesse processo também com a questão de fazer uma ponte entre a realidade local e Brasília. Essa era um pouco a dimensão que eu tinha. E vim para Roma, para o Instituto Europeu de Marketing, que naquele período, naquele ano de 1989, nós tínhamos a presença de um professor que era muito interessante, que foi o organizador da campanha de Bill Clinton nos Estados Unidos. Falei, é lá que eu vou, então, porque é uma pessoa que pode ter uma dimensão diferente da nossa. Ok. E vim, fiquei aqui 4 meses, naquele período, e voltei. Naquele período eu encontrei padre Rodoaldo Pelaquim, que foi a pessoa que me levou para a Rádio Aparecida quando eu tinha 19 anos. Eu fui fazer um estágio na Rádio Aparecida, em nome da Rádio da Diocese de Guarapuava, e quando eu terminei o estágio de 15 dias, eu fui contratado. Foi uma coisa um pouco estranha na minha existência. E padre Rodoaldo Pelaquim estava fazendo um curso de diretor de cinema aqui. Nós encontramos, era o meu aniversário, vamos jantar fora, mas nada mais. Voltei para o Brasil, quando foi no final de outubro, ele me liga dizendo, olha, eu estou assumindo a Rádio Vaticano e gostaria que você viesse trabalhar comigo, porque nós estamos inaugurando, falo daquele período, né, as transmissões via satélite, que era uma novidade, né, naquele período. Eu aceitei por 6 meses, como eu falei antes. Os 6 meses se tornaram mais 6 meses, e assim foi que eu estou aqui há 31 anos. Nesse longo percurso, eu trabalhei 16 anos com João Paulo II, trabalhei com Papa Bento XVI e agora com o nosso querido Papa Francisco. São 3 papas, 3 dimensões totalmente diferentes como pessoas, mas com um único caminho. E a Rádio Vaticano está completando 90 anos, completou esse ano 90 anos. Ela foi criada por Guilherme Marconi, para todos, o pai do rádio, para nós no Brasil, o pai do rádio é um outro, né? Landel de Moura, padre Landel de Moura, que teve a primeira experiência da transmissão da voz em São Paulo, e a especificidade nasce, né, da divulgação do magistério petrino. Essa é a especificidade da Rádio Vaticano. Ao longo do tempo, para você ter uma ideia, o primeiro rádio jornal que nós tivemos em 1950. Até aquele período era simplesmente conteúdo magisterial. A partir daí, houve um envolvimento da rádio com o mundo, seja com o mundo religioso, seja as dioceses no mundo inteiro, mas também as pessoas, ou seja, as pessoas são fruto do meio e elas padecem ou não esse meio. Então, é importante a gente caminhar com as pessoas do mundo inteiro. E esse crescendo da importância do ser
humano dentro da própria doutrina social da Igreja fez com que a Rádio Vaticano aumentasse o seu olhar. Hoje, nós transmitimos em 40 línguas diferentes. Nem, posso recordar vocês, nem a sede da ONU em Nova York tem todas essas línguas. A BBC, que seria um pouco a nossa concorrente, eu creio hoje tem 18. Né? E nós temos 40 línguas diferentes com 16 alfabetos. Isso é uma curiosidade também, porque a gente pode pensar, mas temos também dentro da nossa homepage de Vatican News 16 alfabetos diferentes. Para você ver um pouquinho a dimensão. É uma torre de Babel que dá certo, porque todos falam italiano e a gente consegue se comunicar. Então, a especificidade do nosso trabalho é o Magistério Petrino, junto agora, então, com a atividade da Santa Sé, atividade da Secretaria de Estado, atividade das igrejas locais, mas sempre sem esquecer o ser humano, quer dizer, os direitos humanos, as pessoas que estão dentro, né, dessa sociedade em evolução. Mais ou menos é isso que nós tentamos fazer todos os dias. Quantos profissionais para transmitir em todos esses idiomas? E também é diuturna, 24 horas, a informação para o planeta? Eu digo para você que são 36 horas, levando em consideração os fusos horários. Gira, exatamente. Nós temos hoje, com o advento, vamos dizer assim, do digital, num certo sentido, facilitou muito, né? Porque até então a gente girava. Agora você tem a possibilidade, através dos computadores, através, né, da gravação digital, de você não ter mais a necessidade de estar aqui de plantão de noite. E outra, você está em casa, você pode interagir também com a programação, né? Nós temos, por exemplo, agora, a partir desse ano, nós estamos fazendo todo um processo ainda de elaboração para ver se vai funcionar bem. Estamos ainda em sistema aberto de uma web rádio, nesse momento, em 30 línguas diferentes, né? Para ver como funciona, se vai funcionar. Temos uma web rádio agora somente em português, né? Que aos poucos a gente vai tentar preencher toda uma grade de programação para depois a gente apresentar também para fora, dizendo, nós temos tudo isso que você pode seguir através da nossa web rádio. Temos os programas radiofônicos, nós temos as transmissões das solenidades do Santo Padre que nós fazemos, e recordo tudo isso em português do Brasil, não é português de Portugal, né? Porque nós temos, graças ao bom Deus, e graças aos amigos de todo o Brasil, de diretores de emissoras de rádio, dos nossos bispos, sacerdotes, mas leigos também, nós temos mais de 400 emissoras hoje que nos retransmitem em todo o Brasil. Então, como nós dizemos no italiano, um bacino di utenza, quer dizer, o nosso público-alvo chega a mais de 100 milhões de pessoas hoje em todo o Brasil. Além dessa sinergia que temos com as emissoras de televisão que transmitem, né, as cerimônias do Papa. Então, é um trabalho que cresceu ao longo do tempo e cresce ainda mais. Então, essas 40 línguas diferentes, elas estão presentes. Nem todas têm uma carga horária, vamos dizer, de transmissão como a nossa. Por exemplo, nós, em português, estamos uma das maiores cargas horárias, temos mais de 2 horas por dia ao vivo que nós fazemos. Mas, pensar que você tem programas em Esperanto, você tem programas em Hindi, você tem programas em Swahili, etc. É impensável para quem sabe a nossa realidade do Brasil, mas não para a realidade para a qual nós falamos. E da necessidade que tem de ter esses programas para se comunicar. Então, hoje a Rádio Vaticano cumpre também uma ponte, ser um papel, um instrumento de ponte entre a capital da catolicidade e as pessoas ou as igrejas locais. Esse é um grande, digamos, serviço que nós fazemos hoje à igreja, mas não somente à igreja, porque a nossa universalidade de informação não se concentra hoje somente nas atividades do Santo Padre. Meu amigo, minha amiga, você internauta que nos acompanha, está vendo ao longo da entrevista algumas fotografias que muito gentilmente
o Silvonei nos enviou do seu arquivo particular, onde mostra um pouquinho da Rádio Vaticano, um pouquinho da sua história, e também daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, da amizade do Silvonei com os papas. Ele falou que passou pela história de 3 papas. Antes disso, eu quero perguntar algo, porque o Silvonei não só falou que agora é romano, mas ele também constituiu família. Aí tem família, esposa, filhos, e como que era saber dessa junção de nacionalidades e constituição de uma família? Já esteve no Brasil, inclusive na Itapuã, quando lá eu trabalhava com a sua família. Como que é tudo isso, posto que agora efetivamente é cidadão italiano, romano e do Vaticano? Como que é tudo isso, Silvonei? Pois a minha esposa é libanesa, não é italiana, é libanesa. Tem passaporte italiano, nacionalidade italiana, mas é libanesa. Eu fui casar no Líbano, na cidade de Biblos. Para quem conhece um pouquinho da história, Biblos é a cidade dos fenícios, é muito anterior à própria Roma. Biblos vem de livro, Bíblia, não? Que são os livros. Em Biblos é onde nasce o alfabeto. É simplesmente uma curiosidade. E nessa cidadezinha eu fui me casar. Conheci a minha esposa dentro da Rádio Vaticano, portanto, dentro do estado da cidade do Vaticano, né? A minha filha, ela tem dupla nacionalidade, é brasileira, é italiana, né? Graças a Deus terminou a universidade já agora, né? Está fazendo o seu mestrado, enfim, nós somos um compêndio cultural, se eu posso dizer. E como é que funciona um compêndio cultural? Porque na nossa casa nós temos como língua o árabe, que minha esposa naturalmente fala, temos o inglês, temos o francês, temos o espanhol, temos o português, mas a língua com a qual mais se comunicamos é o italiano. Portanto, você ter uma ideia desse pequeno mundo que é o nosso e que caracteriza um pouquinho a dimensão da interculturalidade, né? Essa interculturalidade que é possível, mas muita gente me pergunta, mas como é ter uma esposa árabe? Minha esposa sempre diz, não é árabe, eu sou fenícia, não sou árabe. O libanês não é árabe, ele é fenício, portanto, e é orgulhoso de dizer isso. Então, é uma troca de receber e doar. Quer dizer, receber o aspecto cultural de uma cultura milenar com uma cultura brasileira que nós temos hoje, 500 e poucos anos. Quer dizer, pequenininho em função daquilo que eles têm como passado. Mas nós temos uma cultura de miscigenação que é fantástica e que não existe em lugar nenhum do planeta. Eu posso dizer, eu girei o mundo e posso dizer que o que nós temos no Brasil, aquilo que Carlinhos Brau uma vez disse, que eu achei interessante, eu sou fruto do liquidificador cultural brasileiro. Depois que você entra dentro, você é igual a tudo. Quer dizer, não tem mais preto, branco, amarelo, não. Você é aquilo que é. E basta. Isso é interessante. Então, essa miscigenação que nós temos no Brasil, que é fruto realmente dos 3 pilares da nossa história, que são os portugueses, os africanos e os indígenas, mas depois com uma migração que trouxe elementos para a nossa realidade no Brasil. Nós temos mais de 50 etnias que formam o povo brasileiro. É algo que deu certo em que nenhum outro lugar do planeta poderia dar, eu creio. Por isso que o Brasil é um lugar abençoado. Somos nós que muitas vezes não administramos essa bênção. Como é trabalhar ao mesmo tempo com o líder mundial da Igreja Católica e ao mesmo tempo com um chefe de Estado? Como que se dividem essas responsabilidades do chefe do Estado do Vaticano, do bispo de Roma e do Papa? Como que trabalha tudo isso dentro do Estado e a religiosidade? É tudo a mesma coisa? Existe uma divisão? Como funciona? Em que pese o chefe ser o mesmo? Primeiro de tudo, o Papa é Papa porque ele é bispo de Roma. Ok? Essa é a primeira constatação. Ele é vigário de Cristo, bispo de Roma. Se não fosse bispo de Roma, não seria Papa. Ok? E sendo a cidade do Vaticano também uma monarquia, vamos recordar isso, não é
processo democrático ou não, né? O Papa é uma pessoa central, né, que não é eleito, vamos dizer, pelo povo, mas tem um conselho de cardeais, que hoje nós chamamos, né, colégio cardinalício, que através de um conclave escolhe o sucessor de Pedro. Outra afirmação: Papa não é sucessor do antecessor, ele é sucessor de Pedro, Pedro, o primeiro Papa, sobre o qual se apoia a apostolicidade da Igreja, que significa isso, que é uma transmissão de apostolado, de missão, desde Pedro até o nosso Papa Francisco. Né? É uma sequência. Tivemos em alguns momentos da história, inclusive com 2, 3 papas, mas um momento em que foi uma crise muito grande, recordamos de Avignon, enfim. Bom, e essa visão que se tem do Papa, porque até 1870 nós tínhamos o Estado Pontifício, o Papa tinha poder espiritual e temporal, recordamos isso. Em 1870, Garibaldi, nosso Garibaldi, que foi aí, vamos dizer, entre aspas, naturalmente, roubou a Anitta e trouxe para cá, né? Ele termina com o Estado Pontifício, com a união da Itália, então, né, porque eram reinos naquele período, até 1870. O Papa, para você ter uma ideia, ficou até quase 70 anos sem sair de dentro do Vaticano, num alto exílio, até 1929, quando nós temos o Tratado de Latrão com Mussolini, quando reconhece o Estado da cidade do Vaticano, e o Vaticano reconhece a Itália. Até então, nós não tínhamos reconhecimento por parte da Igreja da Itália, né? 1929, nós temos esse reconhecimento, e 2 anos depois, 1931, nós temos o nascimento da Rádio Vaticano, que era uma maneira do Papa falar com o mundo. Vejam só, como era importante, já naquele tempo, a comunicação. Então, esse reconhecimento por parte da Itália e por parte do Vaticano dá origem, então, à cidade, do Estado da Cidade do Vaticano, no qual o regente, vamos dizer, é o Papa. Você falava dessa divisão entre o espiritual com o político. O Papa, sendo o regente, ele é chefe de Estado. Porque, vocês sabem, o Vaticano é o menor Estado do mundo, né? É um Estado com todos os seus direitos e deveres, inclusive de cunhar moedas, né? Mas essa dupla, vamos dizer, face do Santo Padre de ser o líder espiritual de mais de 1 bilhão e 200 milhões de católicos no mundo e ser um chefe de Estado, às vezes as pessoas não entendem e sempre nos fazem a pergunta: por que o Papa recebeu fulano de tal? Recordamos que ele é um chefe de Estado e ele recebe pessoas. O Papa não se nega, por ser um líder espiritual, não vai se negar a receber ninguém. E ao segundo momento, ele recebe porque é um chefe de Estado. Tem um protocolo a nível internacional que ele recebe, ou seja, de forma privada ou de forma oficial, dependendo. E isso depende também de quem solicita. Uma coisa importante: o Papa não chama ninguém. São as pessoas que pedem audiência ao Papa. Quando diz, por que fulano de tal não foi ver o Papa? Porque não pediu. Simplesmente isso. Então, todas as audiências papais, todas as audiências com o Papa são solicitadas pelas pessoas que querem ver e ouvir o Papa. Isso é importante a gente recordar. E ele, sendo um chefe de Estado, quando, por exemplo, foi a última vez a Nova York, que foi recebido como chefe de Estado, né? O Papa tem uma diferença nas suas viagens. Quando ele vai em visita apostólica, não é visita de Estado, portanto não tem nada de Estado no meio, e quando ele vai como chefe de Estado também. Aí tem todo um protocolo a ser cumprido com os encontros com as autoridades, com o corpo diplomático, né, com as lideranças da sociedade. Então, tem algo específico. Por exemplo, quando ele foi a Budapeste, nesse ano, para o encontro internacional, né, eucarístico internacional, era um encontro privado do Papa, no modo de dizer. Ele foi como uma viagem apostólica, somente para aquele evento. Não era uma visita como chefe de Estado.
Inclusive, ele encontrou o primeiro-ministro à parte dentro do museu, que não era um encontro privado, não era um encontro fora, com todos os integrantes do governo. Só para entender. Então, ele vai em duas dimensões. Quando vai, naturalmente, como chefe de Estado, nós temos todo um protocolo diferente. E isso faz, então, com que o Papa navegue, se assim podemos dizer, em duas vertentes. A vertente laica e a vertente, então, espiritual, né? E ele toca com a mão essas duas realidades, mas recordando sempre que é o magistério, aquilo que o Papa faz, seja como líder espiritual, seja como líder espiritual, é levar o Evangelho. O Evangelho é um nome, Jesus Cristo. Portanto, é uma missão muito, muito complicada, às vezes, né, que não é muito simples de fazer, de conseguir balançar essas duas dimensões. E trabalhar com o Papa Francisco ele é um homem que rompeu o protocolo. Eu gostaria, sem querer te interromper, eu gostaria exatamente de entrar agora nessa seara, que eu tenho certeza que tem muito internauta aí, pede do Papa, ele é amigo do Papa. Mas antes disso, quero saber de cada um dos papas, como foi trabalhar com o nosso querido João Paulo II, como era ele espiritualmente, como era ele como pessoa, como bispo de Roma, como uma pessoa que você conheceu. Então, vamos por partes, então, primeiramente falando do nosso querido João Paulo II. João Paulo II é um papa da nossa geração, né? Nós crescemos ouvindo, vendo, presenciando, então ele é um pouco o nosso papa da geração, e nós temos muitos jovens que não são tão jovens hoje, que cresceram ouvindo e vendo João Paulo II. Então, é para nós aquele que teve uma incidência muito grande na nossa vida, na nossa existência. João Paulo II era uma pessoa de um humor muito grande, sabe? Ele brincava muito, sabe? Ele brincava, apesar do porte físico dele, antes de se tornar papa, com 58 anos, ele era um atleta, vamos dizer, subia montanhas, esquiava, né? E isso, posso dizer para você, ele esquiou até 1992, se não me engano, 92, 93, escondido. Na terça-feira, ele sumia num carro um pouco, assim, bem discreto, e ia esquiar, porque era uma paixão dele, ele gostava muito das montanhas, esse contato com a natureza. Então, essa dava a dimensão. Ele cresceu nesse ambiente. Então, era difícil negar a própria natureza. Mas tem uma coisa muito importante que eu posso dizer, porque eu presenciei nesses 16 anos, trabalhamos com ele nas viagens que nós fizemos, né? Era a dimensão da oração. Ele, quando se baixava a cabeça, parecia que ele saía desse mundo, sabe? Ele nos demonstrava uma sensação assim, de uma paz infinita. Recordo a primeira vez que eu fui à missa na sua capela privada. Nós chegamos, creio, 6:30 da manhã, uma coisa assim, no Palácio Apostólico, e dentro dessa capela, que não era muito grande, muito bonita, mas não era tão grande, tínhamos as irmãs que trabalham dentro do apartamento pontifício, tínhamos, creio, 3 ou 4 bispos, eram bispos africanos, e um cientista que veio dos Estados Unidos, éramos nós. Ele terminou a missa, conversou com os bispos, conversou com esse cientista, e eu estava conversando com, naquele tempo, era Monsenhor Stanislaw Dziwisz, né, que depois que era o secretário pessoal do Santo Padre, né? E a gente se conhecia das viagens, e ficamos conversando, e o Papa João Paulo II veio, e Stanislaw disse, olha, esse é o Silvonei, ele é do Brasil, jornalista. Sim, tá, o Brasil, porque ele tinha ido ao Brasil, já tinha vindo, né? Falou, o país de vocês é muito grande. Eu falei, santidade, quando é que o senhor volta? Ele falou, eu tenho que voltar, sim, mas é longe, primeiro. Depois, o meu português ainda não está bom, ele dizia, né? O meu português ainda não está bom. Não, santidade, está indo, o caminho é esse. E depois ele falava do amor que ele recebeu do nosso povo, né? Daquela música que ele aprendeu a cantar também, né? A Bênção João de Deus, né? Ali começou, posso dizer, uma
coisa muito bonita, porque todas as vezes que a gente se encontrava, né, depois das transmissões, ele me olhava assim, como é que está? Inclusive, uma vez, nós brincando, estava comigo o responsável pelo programa espanhol, hispano-americano, e disse para o Papa uma coisa assim, em polonês, Dzień dobry, muito obrigado, mas disse uma outra coisa, e ele parou, imaginou todo o cortejo, voltou dizendo, não, com o dedo assim, não, isso aqui não está correto, vocês têm que falar assim, 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 assado. Daí ele me olhou assim, você entendeu, né? Eu falei, entendi, muito bem. Ok, vamos embora. Ele era de uma muito espirituoso. Eu recordo também quando ele usou pela primeira vez a bengala, né? Era creio que era, não sei se era noite de Natal, eu não recordo realmente qual. Primeira vez que ele usa a bengala, que tinha caído, né? Tinha fraturado a anca, né? E ele chegou perto da gente com aquela bengala e começou a rodar como o Charlie Chaplin. Ele falou que eu também sei fazer Charlie Chaplin. Falei, santo direto, pecado que eu não tenho uma telecâmera para filmar. Ele falou, não, senão vão pensar que eu estou fazendo concorrência a Chaplin. Eu falei, não, santidade. E isso ele fez depois, no ano 2000, no encontro com a juventude em Tor Vergato, quando ele começou a brincar a la Charlie Chaplin com a sua bengala. Então, ele é uma pessoa muito, muito espirituosa, mas de uma profundidade enorme e de um sentimento pelo outro e de oração. Uma oração realmente que permeava a sua vida. Ele trazia e buscava esse oxigênio da oração. Esse é realmente um aspecto muito forte dele, além da preocupação que ele tinha com o mundo inteiro. Fez mais de 100 viagens internacionais para confirmar os irmãos na fé. Ele entendeu que precisava ir confirmar os irmãos na fé. E era um momento difícil, né? Guerra Fria, o pós-comunismo, enfim, ele sentiu que precisava confirmar as pessoas na fé. Só o gesto dele de beijar a terra onde ele chegava já demonstrava esse amor pelo planeta, pelas pessoas. Agora, a perda dele foi sentida por todos nós. Católicos, não católicos, cristãos, não cristãos, pelo quanto ele simbolizava, pelo grande homem que ele era, perdoou o atirador que atirou contra ele, atentou contra a sua vida, enfim, por uma história toda. Como que foi a dor de quem estava aí praticamente diuturnamente? A nossa nós sabemos e sentimos até hoje. E quem estava próximo do santo João Paulo II o tempo todo, Simonei? Confesso para você que foi uma semana muito intensa aquela, porque foi logo depois da Semana Santa. A imagem dele, eu estava transmitindo aquela noite o Venerdì Santo, Sexta-feira Santa, né, a Via Sacra do Coliseu, e quem fez a Via Sacra naquele ano foi Ratzinger, né? Josef Ratzinger, no lugar dele. E ele, durante todo a Via Sacra, segurando uma cruz, inclusive falaram, Santo Padre, a gente tira um pouco para o senhor descansar. Não. Ele ficou todas as estações agarrado àquela cruz, aquele sentimento que tinha. Depois, no domingo, recordamos o domingo de Páscoa, quando ele tentou falar e não conseguiu, bateu em cima da janela, né? Puxa vida, eu não consigo mais nem falar. A gente sabia da dialética que ele tinha. E naquela semana, na sexta-feira, o Papa morreu, recordamos, no sábado, né? 21h36, 37 minutos. Na sexta-feira, à noite, às 2h, mais ou menos, eu recebi um telefonema do padre Lombardi, que era o porta-voz do Papa. Não, porta-voz do Papa não, ele era o diretor da rádio, não era porta-voz ainda. O porta-voz era outro, Navarro Valls. Nós recebemos, então, essa ligação, 2h, dizendo, olha, venham para a rádio, porque o Papa entrou em agonia. Foi um baque. Viemos correndo para a rádio, mas foi indo, o dia passou, e quando foi, então, à noite, nós tínhamos, naquela noite, mais de 40.000 pessoas na Praça São Pedro rezando o terço. Eu recordo porque nós recebemos a notícia por primeiro, dizendo que o Papa tinha acabado de falecer, antes de sair a notícia oficial.
Recordo porque eu liguei para minha esposa, ela estava na praça e ela começou a chorar. Eu falei, não, agora é as mãos de Deus, né? E daí, no dia seguinte, teve a primeira missa, que foi presidida pelo cardeal Sodano, que era secretário de Estado, né? Pela alma do Papa. E depois da missa, a missa era de manhã, era às 10 horas da manhã, ao meio-dia, quando nós estávamos saindo da Basílica, do interno da Basílica, Padre Lombardi veio até nós e disse, olha, estão levando o corpo do Papa João Paulo II para a sala onde vai ser velado hoje. Vocês querem ver e dar adeus ao Papa? Imagina, né? Então, para subir, a terra estava no segundo andar, né, para subir do primeiro para o segundo andar, tinha uma escadaria muito bonita, aquela sensação, né, de poder encontrar João Paulo II foi uma sensação muito forte, né? Quando nós entramos, estava o corpo de João Paulo II com dois guardas suíços, um à direita e outro à esquerda. Nós entramos, ficamos ao lado do Papa, a gente rezou por ele, mas era uma dor muito grande, sabe? Uma dor muito grande, porque uma das primeiras coisas que a gente pensava naquele momento era, todos os dias a gente dava a agenda do Papa, né? E na segunda-feira a gente não ia dar mais a agenda do Papa. Era uma maneira de estar com ele, de trabalhar com ele, de seguir a atividade dele. Agora estava ali deitado. A impressão que me deu quando eu entrei era como se fosse o super-homem deitado, o modo dele, sabe? É uma tristeza muito grande. E essa tristeza a gente pode ver naqueles 3, 4 dias, daquele oceano de pessoas que invadiu Roma. Foram mais de 3 milhões de pessoas, dia e noite. A minha esposa, para você ter uma ideia, ela entrou na fila às 7 da noite e foi ver o Papa às 10 da manhã do outro dia. Passou a noite, frio, naquela fila, né? Porque ela queria dar um adeus a João Paulo II. Então, foi uma expressão, não eram só pessoas católicas, não. Eram pessoas de boa vontade, vamos dizer, de todas as religiões. A gente viu muçulmanos, a gente viu judeus, pessoas que queriam dar um adeus a uma pessoa que marcou a existência. E depois, o próprio funeral. O funeral, quando o livro, quer dizer, o evangelho que foi colocado em cima, né, do seu caixão, um caixão limpinho, simples, aquele vento que folheou e fechou. Quer dizer, é quase uma simbologia muito grande. Termina a minha história aqui para começar uma história muito, muito maior. E ali, realmente, foi um momento interessante, porque naquele período nós tínhamos um conflito, digamos assim, uma guerra fria muito forte entre Estados Unidos e Irã, e nós tínhamos o primeiro-ministro iraniano a cerca de 2 metros de Bush. Quer dizer, impensável você ter mais de 200 chefes de Estado no mesmo lugar, né, para dar adeus a um homem que nunca teve um exército na vida. Então, era uma maneira da gente recordar o Paulo II. Como foi trabalhar com hoje Papa Emérito, o Ratzinger, o Bento XVI? Como era o Papa e como se sentiu o profissional, o pessoal do Vaticano, assim que você sentiu o mundo no momento que ele decidiu deixar de ser Papa e depois se tornou emérito? Como foi trabalhar com ele, Simonei? Olha, eu acho que Bento XVI foi injustiçado por muitas pessoas, porque o fato dele ter trabalhado 23 anos como o guardião do sigilo da doutrina, né? Recordamos, nosso teólogo por excelência, e eu creio ainda hoje que o maior teólogo do século é Ratzinger. Ele tinha uma coisa que as pessoas, talvez por não terem conhecido o nosso Joseph Ratzinger, Bento XVI, de uma simplicidade desarmante, sabe? É uma pessoa que você conversa com ele, quando tínhamos acesso ainda a ele olhava quase tímido, de uma timidez, sabe? Desarmante, realmente.
mas de uma simplicidade, de um tom de voz que chegava até você e dava aquela dimensão, porque ele passou a vida nos livros. Então, é mais do que compreensível você entender que o homem que passou a vida com os livros, é difícil criar um relacionamento com as pessoas. E eu recordo quando ele foi ao Brasil, né, era chefe da delegação da rádio para a visita dele, e ele falava, depois da volta, né, que a gente se encontrou, ele falou: vocês, brasileiros, me ensinaram a sorrir. Eu não falei, ele falou: mas como, Santiago? Eu falei: porque eu não era de sorrir, mas vendo você, vendo aquelas crianças que sorriam, eu vinha espontâneo aprender a sorrir. E é verdade, se nós recordamos, quando ele ficou no mosteiro de São Bento, né, em São Paulo, ele deveria aparecer, era um pouco programação, tipo 5 ou 6 vezes. Ele apareceu 14 vezes na janela, porque as pessoas chamavam, ele ia. Eu estava fazendo uma coisa, deixava e ia. Então, criou um relacionamento com a nossa realidade, com o nosso modo de ser fantástico. E isso ele guardou com muita, mas com muito carinho. O encontro com os jovens no Pacaembu, e sempre se recordava daquele encontro, em que os jovens abraçaram ele e ele se sentiu jovem e amado, né? Quanto foi importante aquela viagem dele para o Brasil. E enquanto João Paulo II nos ensinou a dimensão da oração, eu diria que o nosso Papa Bento XVI ensinou para nós a dimensão da pertença, que significa pertencer à igreja. Ele foi muito exigente nisso. Não interessa números, mas a qualidade. Então, por que você é católico? É uma pergunta que ele fazia sempre. Por que você se diz católico? Qual é a tua dimensão para ser? Qual é o teu envolvimento com a igreja? Qual é a tua pertença à igreja? Eu creio que isso fez com que muita gente refletisse sobre a sua vocação de batizado. Você é batizado? Perfeitamente. E depois? Então, essa pertença, ele cobrou muito da gente. E depois, o fato dele poder, do alto da sua sabedoria, da sua teologia, porque ele é realmente um grande conhecedor da teologia, de traduzir aspectos muitas vezes difíceis de compreender em frases tão simples, com sujeito, predicado e complemento. Eu creio que esse legado que ele nos deixa, nos textos que convido as pessoas a lerem, você vai ter uma profundidade realmente também desarmada. Então, essa pertença à igreja, ele fez com que nós nos interrogássemos. Com relação, como que você sentiu, não só a igreja, mas aqueles que estavam próximos, quando ele decidiu se tornar ex-papa, entre aspas, decidiu sair, decidiu entregar e depois se tornar emérito. Como se sentiu, como se viu a igreja nesse momento? Foi um momento complicado, porque desde Celestino V que nós não tínhamos uma renúncia desse tipo. Então, o que acontece? E agora? Inclusive, vamos dizer, os canonistas, como é que vamos chamá-lo? Papa emérito? Papa, ou só bispo emérito de Roma? Enfim, até a terminologia, como seria utilizado, foi complicado. O que nós vamos dizer, né, dele? E eu creio que essa atitude dele foi uma atitude, como falava, da grande humildade de pessoa que ele era. Quem é que abdica do trono de Pedro? Ratzinger. Só ele pode dizer isso. Porque a dimensão do amor que ele tem pela igreja está justamente nisso. Eu não posso fazer, virá alguém que irá fazer. Então, muitas pessoas criticaram e criticam até hoje ele, né? Mas quem critica é porque não entendeu absolutamente nada do gesto que ele fez. Não entendeu nada daquilo que ele representou com aquele gesto. Inclusive, quando criticaram que ele desceu da cruz, ele falou: não desci, não. Eu estou agarrado à cruz, porque eu rezo pela minha igreja. Então, uma coisa que a mim me feriu muito, as pessoas que falaram mal dele, porque não entenderam absolutamente nada do que significa abnegação, do que significa humildade, né? Porque eu tenho que também ser humilde
em reconhecer o que eu posso e eu não posso fazer. Porque sempre tentaram colocar ele em paralelo a João Paulo II, absolutamente. Outra mentalidade, outro tempo, outra maneira de ser. Ele nos brindou com a sua humildade, com a sua abnegação, com um Papa que hoje a gente sabe que tocou, quem sabe, muito mais os corações das pessoas fora da nossa igreja do que dentro da própria igreja. E chegamos ao nosso querido vizinho, o nosso querido argentino Papa Francisco. Ele realmente é, como parece, já foram feitos até filmes sobre essa maneira de sair andando pelo Vaticano, de sair andando, de embarcar em ônibus logo depois que o conclave aprovou com o Papa, essa maneira que chegou no Brasil, de parar veículo, de desembarcar, de pegar criancinha no colo. Ele é assim no dia a dia, toda essa bondade, esse carinho mesmo para com todos. Como que é o nosso querido Papa Francisco? Ele se transformou desde que era um simples sacerdote Bergoglio, depois arcebispo a cardeal Bergoglio. Ele, quando ele fala da vida dele, ele fala dessa transformação dele também, né? O que significa da transformação? Porque é alguém que aprendeu com a experiência da vida. Quando você aprende com a experiência da vida, você se transforma. Não é que você muda, mas você se transforma. Ou em alguma coisa melhor, ou em alguma coisa pior. Mas é sempre você, né? É sempre você mesmo. E quando ele, no dia da sua eleição, quando ele sai no balcão, eu recordo que eu estava transmitindo, e vou dizer para você, nós não tínhamos ele na nossa lista, não, viu? Dos papáveis. Nós tínhamos, eu confesso para você, nós tínhamos uma lista de 30 cardeais. Ele não estava na nossa lista, não. Ok? Então, para você ver que é uma surpresa enorme, apesar de que ele tinha sido votado no conclave, isso, as notícias que tinham chegado para a gente quando foi eleito Bento XVI. Aquele gesto, primeiro, dele se dirigir à diocese de Roma, primeiro. Eu sou bispo de Roma, e pediu, né, que fosse abençoado pelos seus fiéis. Quer dizer, rompe, absolutamente rompe, porque o protocolo, se vocês podem imaginar, o protocolo do primeiro momento do Papa, com João 23, que não é muito, muito longe, não permitia o Papa de falar, era só dar a bênção. João 23 queria falar, mas não permitiram a ele, porque o protocolo não permitia. Ele vai falar no dia seguinte. Então, para você ver como as coisas mudaram. Hoje, quem vai dizer ao Papa que ele não pode falar? O que ele, quando ele fez a primeira missa, depois ali na igreja de Santana, que ele saiu para fora, começou a cumprimentar todo mundo, veio a gendarmeria para ficar lá dele, ele mandou embora a gendarmeria e falou, vocês ficam lá que eu estou com o povo. Então, rompeu, e ali se sentia que alguma coisa de novo estava acontecendo. Então, o que significa de tudo isso? Vou dizer também, ele às vezes é atacado porque, é uma expressão que eu não gosto, mas quebrou, né, aquela redoma, a mística do Papa. Para aí, a mística é de Jesus, não é do Papa. As pessoas têm uma leitura, às vezes, que não condiz com a realidade, mas só para dizer, a mística, qual mística? Cada ser humano tem uma mística. Não é porque eu represento, porque eu sou, não, mas isso é um outro discurso. Então, eu recordo, a primeira vez, o primeiro dia de trabalho dele, ele saiu dentro da Casa Santa Marta e foi a pé trabalhar. E os gendarmes atrás dele, com um carro. Eu falei, não, vocês vão de carro, eu vou a pé, com a malinha dele na mão. Ele estava andando melhor naquele tempo, agora a locomoção dele é um pouquinho mais difícil, né? E quando deram de presente para ele um carro, né? Um carro que ele teve, era semelhante ao carro que ele teve em Buenos Aires, e esse pároco lá do norte da Itália deu de presente para ele, e falou, então vamos dar uma volta. E começaram a andar dentro do Vaticano, e a gendarme atrás, suando, né, pitando,
Quando vê o Papa, Santo Padre, contramão. Aqui, contramão, está tudo fechado. Então, sabe, você vê, ele rompeu realmente aquilo que era difícil. Por exemplo, você imagine João Paulo II fazendo um selfie. Impensável. Primeiro jovem que pediu o selfie no Papa rompeu alguma coisa que você não pode imaginar. Porque antes você não podia nem tocar no Papa. Agora você abraça o Papa, faz selfie no Papa. Então, essa dimensão da proximidade dele com essa geração, com jovens que, de uma certa maneira, fizeram com que ele se aproximasse da mentalidade dos nossos jovens, né? Ajudou muito, eu posso dizer. E esse fato de dizer de romper o protocolo, e ele sempre diz, me acuso que eu rompo protocolo. Mas é um protocolo, quem sabe, que já devia ter sido rompido há muito tempo. E ele veio realmente para romper essa redoma que distanciava, quando falaram por quê, a primeira pergunta que fizeram para ele, por que ele decidiu morar na Casa Santa Marta, um quarto de 60 metros quadrados, em vez de um palácio apostólico, onde teria todo o conforto. E a resposta dele é que a minha psique não permite, eu ficaria louco, longe das pessoas. Então, a dimensão, né, do que realmente hoje é o nosso Papa. Outra coisa que me chama muito a atenção, quando a gente encontrava o Papa, esse período agora de Covid é um pouco mais difícil a gente encontrá-lo, né, porque devem tutelá-lo, eu tenho toda compreensão disso. Ele falava, Santo Padre, estamos hoje trabalhando para o senhor dessa... Ele para, não, vocês estão trabalhando comigo e não para mim. Quer dizer, olha a dimensão que você cria, né? E é uma das coisas que eu falo, inclusive, para os meus colegas aqui, ó. A gente trabalha em sinergia, não para mim ou para a rádio, não. A gente trabalha em conjunto. E isso é uma coisa que me marca muito, porque eu não trabalho para o Papa, eu trabalho com o Papa. Olha, Silvonei, olha, um bate-papo tão gostoso, realmente uma aula. Muito obrigado por nos lecionar tanto. Sinto-me, tenho certeza também, aqueles que irão nos assistir, honrado, mas quero deixar aqui, você é muito amado, sempre foi aqui na nossa Pato Branco, por quem o conhece, por essa pessoa maravilhosa que é, esse coraçãozão, essa pessoa fantástica, e quem teve a honra de trabalhar contigo lá na época aqui em Pato Branco também já sabia disso, já sabia que sempre foi um professorzão, um amigão acima de tudo, e trabalhar juntos com todos. Então, quero deixar aqui, já uma hora conversando e tomando o teu tempo, o nosso agradecimento e deixar o nosso canal à disposição, aí, por favor, para as suas colocações finais, desejando um 2022 para você, para a sua esposa, para a filha, para a família, muita saúde, paz, amor sempre, e de todos nós brasileiros, por favor, quando estiver junto com a sua santidade, o Papa Francisco, dá um abraço nele, por todos nós, por gentileza, que estará representando não somente mas o Brasil inteiro, tenho certeza absoluta. Grande abraço, muito obrigado e sinta-se à vontade. Olha, todas as vezes que eu encontro o Santo Padre, eu digo, olha, os brasileiros amam o senhor, manda um abraço, a gente recebe e fala, gostam de mim? Mesmo sendo argentino? Eu falei, mesmo sendo argentino. Aí, eu agradeço, obrigado por essa janela que você me abriu mais uma vez, obrigado. Deus abençoe você, também sua família, né, os nossos amigos que estão conosco, a todos vocês. Foi um ano difícil, os últimos 2 anos foram 2 anos muito, muito difíceis, mas eu conservo no meu coração a palavra esperança, e espero que vocês tenham essa esperança, de que é na crise que a gente inventa tudo para sobreviver, e depois é uma descida, não é mais uma subida. A esperança nos leva para isso. Esperança que a gente possa viver, né, de uma maneira diferente. Nós aprendemos nesse período o que se chama essencial na nossa existência. Pode ter um carro do ano na garagem e não poder sair com ele. O que adianta ter um carro? Aí a gente entendeu que é essencial. Outra coisa é a nossa família, são os nossos afetos, são as pessoas que se interessam pela gente, né? Quanto tempo eu gastei, graças a bom Deus, com o celular conversando com os meus amigos, que muito tempo eu não conversava. Tivemos tempo, quem sabe, para podermos trocar aquelas figurinhas que a gente não trocava há muito tempo. Sentir-se amado, respeitado, né?
recordado. E isso é bom. Espero que esse ano que está chegando seja assim também um ano. Um ano da nossa essencialidade, que tem uma outra palavrinha que rima muito bem: solidariedade. Não esquecer jamais do nosso irmão, do nosso próximo, aquele que está ao nosso lado e caminha com a gente. Meu irmão, Deus abençoe você, sua família também. Obrigado pelo convite, pela honra de estar com vocês e por essa janela que você me abre, podendo entrar na casa das pessoas sem bater. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, irmão. Um grande abraço e até a próxima semana, amigas e amigos, aqui do Entrevista em Pauta, sempre trazendo personalidades para, acima de tudo, podermos levar até vocês um pouco de conhecimento de diversas áreas. Hoje conversamos com o nosso querido Silvanei José, direto de Roma, direto do Vaticano. Grande abraço e até a próxima.